Pessoal, atualização importante sobre o prêmio IBEST. Com apenas 2 dias de campanha aqui no canal, a gente já classificou na categoria Influenciador de Esporte. Mais uma vez, o engajamento de vocês é absurdo e me surpreende. Muito obrigado. Eu fui o 7º a classificar e na próxima fase vão eleger os top 10. Então tenho boa esperança de avançar pelo menos mais uma fase. Aí depois a top 3 fica mais difícil, mas a gente vai tentar. Aí teve aquela dúvida da categoria Canal de Esporte, que o Sexto Round também estava participando e com o engajamento de vocês, nos mesmos 2 dias a gente foi parar na primeira posição. Só que aí a organização do prêmio me tirou dessa categoria e deu como justificativa que, segundo as regras lá, Canal de Esporte é quem tem pelo menos 3 âncoras. Eu tentei argumentar, troquei algumas DMs dizendo que tem gente lá que não tem 3 âncoras e a gente na ponta do lápis tem, né? O Carrano apresenta o próprio quadro deles e o João agora apresenta as entrevistas. Mas eles, de forma solícita, explicaram o resto da regra e, na visão deles, Canal de Esporte não é aquele que o principal âncora é o único sócio, como é o caso do Sexto Round. Eles querem, assim, nessa categoria são canais maiores, né? Tipo Globoesporte.com, Desimpedidos, TNT Esportes, né? Canal de clube. A gente não é bem o perfil, mas através desse diálogo eles analisaram o meu caso e inseriram o podcast do Sexto Round na categoria Videocast. Essa possivelmente é a categoria mais difícil de todo o prêmio. Eu estaria concorrendo com Podpah, Flow Podcast, Ticaracatica Cast do Carioca e do Bola, Inteligência Limitada, Brasil Paralelo, Pânico, Frei Gilson. E além da chance ser pequena, eu teria agora só 9 dias para fazer campanha. Como a gente já tem 2 representantes do nosso nicho do MMA concorrendo nessa mesma categoria e com chances reais, o Lacraert Viana e o ConnectCast do Alexandre, eu decidi, ao invés de passar 9 dias mendigando mais voto aqui de vocês, dar uma força para os caras, né, botar o link deles e depois, na hora do nosso voto, a gente concentra só na nossa categoria. Eu sou daquela ideia que a maré alta levanta todos os barcos, e quanto mais gente do meio do MMA concorrendo, brigando, é mais atenção, mais patrocinadores e o bolo cresce para todos. Eu vou deixar o link para essa categoria no comentário fixado aqui abaixo. O Sexto Round está lá concorrendo, mas eu sugiro que vocês deixem o voto aí ou pro Laerte ou pro Alexandre do ConnectCast. O Laerte está em 7º e o Alexandre em 13º. São as nossas melhores chances. Beleza? Vamos para a resenha. Atenção! Khamzat Chimaev já se encontra novamente no Complexo Olímpico de Kislovodsk, construído para os Jogos de 1980, que foram em Moscou. Nesse camp, a elite esportiva russa costuma mandar seus campos mais puxados, dada a altitude de 1.500 metros acima do nível do mar. São instalações análogas às de Colorado Springs, nos Estados Unidos, né? Também na altitude, e recebe o time olímpico americano. O ambiente é recheado por campeões de todas as modalidades, do skate no gelo ao wrestling, tem boxe, combate sambo, tudo. Por exemplo, antes do UFC 302, Khabib Nurmagomedov sentiu que Islam Makhachev precisava sair da zona de conforto, sair do Daguestão e se preparar na altitude para o Dustin Poirier. O camp foi todo lá. É possível, inclusive, que parte do preparo para o Jack Della Maddalena seja lá também em Kislovodsk. Esse é o segundo camp do Khamzat nessa base sob o comando de Salim Nurtsalhanov, lendário treinador de wrestling dos tempos de União Soviética, que forjou uma porrada de campeões olímpicos e mundiais. O mais conhecido deles, claro, o tricampeão olímpico Buvaisar Saltiev. Essa cidade, além de tudo, é muito isolada, não tem nada para fazer além de comer e treinar, nem telefone pega direito lá. O resultado até agora é incontestável. Na primeira experiência, ele botou o Robert Whittaker para baixo com extrema facilidade e depois explodiu a mandíbula do malandro. O Lobo descreve a experiência como a mais imersiva, profissional e transformadora que já teve na vida. Foi da água pro vinho, ele estava treinando em Dubai, onde não só não tinha toda a mão de obra disponível, como era uma das maiores celebridades da cidade dos magnatas. Todo tipo de distração batia na porta, desde streamers mundialmente conhecidos querendo fazer colaborações até patrocinadores jogando dinheiro nele. A ABOL, Associação de Baba-Ovo de Lutador, era pesadíssima por lá. Em Kislovodsk, não, ele é apenas mais um. A gente pôde ter uma pequena prova da experiência essa semana, quando o Khamzat teve como parceiro de treinos ninguém mais, ninguém menos do que Abdulrashid Sadullaev, mais conhecido no meio do wrestling estilo livre como o tanque russo. Sadullaev é bicampeão olímpico e hexamundial, um dos 2 únicos homens na história a ser campeão mundial de wrestling estilo livre em 3 categorias de peso:
86, 92 e 97. O cartel do cara, na modalidade, disputando campeonato mundial, europeu, russo e Jogos Olímpicos, é de 163 vitórias e 3 derrotas. Sadullaev tem só 29 anos e já é considerado um dos melhores wrestlers da história. Foi número 1 peso por boa parte da última década. É claro que só tivemos acesso ao pequeno trecho que Khamzat decidiu compartilhar nas suas redes sociais. E ali ele vai muito bem, obrigado. Mas vamos combinar, ele dificilmente divulgaria momentos de séria vulnerabilidade faltando menos de 2 meses para a luta mais importante da carreira. Ainda assim, ele é capaz de pelo menos se movimentar, trocar informações com um cara muito mais técnico e pesado. Sem contar que, a essa altura do campeonato, Sadullaev, sabendo da situação do colega, não vai apelar, arremessar de um lado para o outro para provar que é melhor. Nem me parece o perfil dele, não tem mais qualquer dúvida sobre as próprias capacidades. Eles ainda têm a conexão da religião, é mais fácil ali de ser jogador de time assim. Tipo o Mika Galvão, que foi treinar com o Charles do Bronx na chutebox de Diego Lima há relativamente pouco tempo. A exata mesma coisa, se o Mika acelerar mesmo, ele vai enrolar o Charles. Mas claro, o garoto não tem esse intuito, rola ali até uma certa reverência. O mais importante quando você tem o luxo da companhia desse tipo de vencedor, deveria ser só ganho, só incremento na autoestima. Deveria, porque nem sempre é. Na verdade, existem 2 linhas de pensamento em situações como essa. Tem lutador que escolhe a dedo sparrings de nível mais baixo para se dar bem todo santo dia na academia e chegar na luta grandão com a autoestima lá em cima. Já ouvi vários treinadores dizendo que se trouxer o melhor do mundo em cada modalidade, seu atleta vai levar um pau de aro na academia e subir pro octógono moralmente esfarelado. Por exemplo, Conor McGregor cogitou contratar o também campeão olímpico de wrestling estilo livre Jordan Burroughs para ajudar naquele camp contra o Khabib. Acabou não contratando por esse racional. McGregor não pararia os double legs do americano, se sentiria mal e a dúvida instauraria. Claro, já havia a estratégia de bater em faixa branca dando errado várias vezes, porque o atleta pode sim entrar numa zona de conforto, não simular a dificuldade, a resistência necessária na academia e tomar um choque de realidade no dia da competição. Mas acreditem, também já vi funcionando, porque quando um campeão, alguém mais veterano, atinge um certo nível técnico e de experiência, às vezes vale mais se encher de confiança do que entrar lá com o corpo todo quebrado. Mas é óbvio que o melhor dos mundos é o atleta estar menos sensível, menos vaidoso no tatame e mais psicologicamente blindado para adotar a estratégia do ferro afia ferro. E você não vai encontrar melhor exemplo disso do que o Georges St-Pierre. Quando precisava reforçar o treino de Muay Thai, ele ia na Tailândia treinar com o campeão da época. Wrestling era com a equipe olímpica canadense, preparação física com o time de ginástica do país. Quando queria focar no jiu-jitsu, ou vinha para o Brasil ou ia treinar na academia do Renzo Gracie em Nova York. Como vocês acham que eram os treinos do GSP com Gordon Ryan ou com o Roger Gracie, com quem ele treinou muito, e com o campeão nacional de wrestling ou de Muay Thai? Acham que ele ganhava qualquer um desses treinos, ainda que todos fossem mais de boa com ele? O cara simplesmente não se importava em perder todo o santo dia, ou se importava e fazia mesmo assim, pra aí, na hora que importa, o mundo inteiro assistindo, misturar as experiências e vencer. Se o Khamzat pelo menos se acostumar com a força e o posicionamento do Sadullaev, na hora H, quando o adversário for o Dricus du Plessis, vai ficar bem mais fácil. Detalhe, Sadullaev não é o único cabuloso ali no Centro Olímpico, tem muitos outros. O público tanto tá notando isso que o desafiante, com uma única vitória sobre um ranqueado na categoria até 84 quilos, botou o campeão na condição de zebraça. Entendam bem, não tô dizendo aqui que o Khamzat já ganhou. Pelo que fez até agora, Du Plessis merece muito respeito. O cara é sempre subestimado, mas resolve um problema complicado atrás do outro. O meu ponto é que ainda que o sul-africano vença, contra esse Khamzat aí, internado nas montanhas a 2 campos, trocando experiências com o melhor que a Rússia tem a oferecer, o sofrimento é 100% garantido. Ele vai ter os piores 5, 10 minutos da vida dele. Não tem escapatória, a pressão é certa, é atravessar o Vale da Sombra da Morte. A questão aqui não é se vai sofrer ou não, a questão é se ele sobrevive e depois ainda consegue virar o placar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que acham do Khamzat estar treinando com um cara tão melhor do que ele logo no ponto mais forte do lobo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito a gente aqui com o algoritmo do YouTube. Tem o botão hypar também, que é outra força com o algoritmo. Não esquece do IBEST. Os links estão no comentário fixado para os canais que eu citei hoje e também
O sexto round tá lá fazendo uma figuração. Se você quiser dar um voto na gente também, não vou reclamar. E não perde, claro, o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano fizemos a prévia do UFC 316. Analisamos as principais lutas do pay-per-view do próximo sábado. Você clica aqui em cima e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.